Estudo das soluções. Solução é uma mistura homogênea, composta de dois ou mais componentes, que consiste de solvente, que é a substância, então, que seria a substância mais abundante, ou seja, a substância que tem maior quantidade. Em geral, o solvente, quando a gente se trata de uma solução aquosa, né, o solvente universal é a água. Vale lembrar que não necessariamente uma solução aquosa, a água vem em maior quantidade. Por ela ser um solvente universal, qualquer solução na qual a água esteja presente, ela é considerada o solvente. Nós estamos agora trabalhando muito com, a gente fala inclusive erradamente, solução alcoólica, né? Mas na realidade a gente tem aí álcool 70%, na qual a gente tem uma solução aquosa, né? Embora seja 70% de álcool e 30% de água, o álcool é que está dissolvido na água. Quando a gente fala 70%, a gente está se referenciando, fazendo referência à quantidade de soluto, né? 70% de soluto. Então, é uma solução aquosa. A gente sempre fala a concentração do soluto. Se refere, né, à concentração de soluto. Então, o outro, portanto, já adiantei para vocês, o outro componente de uma solução seria o soluto. Este é o componente que se apresenta em menor quantidade, não necessariamente quando essa solução for uma solução aquosa. Então, é a substância que se dissolve no solvente, é a substância que se solvata no solvente, que se dissocia no solvente, né? Isso vai mudar esses termos, essa denominação, dependendo do soluto. Tipos de soluções. Bom, nós temos uma solução sólida, na qual sólido, né? Ou seja, sólido diluído em sólido, soluto e solvente. As ligas metálicas, por exemplo, cobre níquel, ouro, né? Ouro, prata, ouro. Vários são os exemplos, né? Ácido inoxidável, enfim, ligas metálicas, né? Bronze, líquido sólido, mercúrio em cobre, as amálgamas, né? Gasoso sólido, o gás nitrogênio dissolvido em níquel. Soluções líquidas, sólido em líquido, o cloreto de sódio em água, então você solvata um sólido em líquido, líquido, álcool em água. Esse álcool 70% é um exemplo aí de uma solução líquida que a gente está fazendo muito uso. Não esse álcool em gel, tá? O álcool líquido, a solução aquosa de álcool 70%. E gasoso líquido, CO2 dissolvido em água. Água mineral gasosa, né? Quando a gente não percebe que a água é gasosa se ela estiver fechada. Quando a gente abre, que a gente percebe ali a água gasosa, né? Mas quando ela está fechadinha ali, a gente não vê o CO2, né? Depois que a gente abre, que a gente vê aquelas moléculas de CO2 sendo desprendidas, mas a gente não percebe a água com CO2, qual que é a gasosa e qual que é a sem gás, né? Então, ali está uma solução, né? A gente não vê as moléculas de CO2 sendo desprendidas, só quando a gente abre a garrafinha e aí a gente percebe que não é mais uma solução, e aí a gente vê as duas fases, o gás se desprendendo, aí deixa de ser uma solução.
E a solução gasosa. Lembrando que a mistura de qualquer gás é uma solução. Tá? Sólido gasoso, a poeira no ar atmosférico. Quando a gente fala poeira no ar atmosférico, é a poeira atmosférica. Aquela, né, aquela partícula bem fininha, né, aquele material particulado, bem fininho, que os olhos da gente quase que não vê. Né? Não é, por exemplo, você está fazendo uma queimada e aí está saindo, né, fuligem, aquele material particulado grande, né? Seria aquela poeira finíssima do ar atmosférico que está ali, a famosa poeira atmosférica, né? Essa sim é uma solução. Líquido gasoso, água no ar atmosférico, o vapor d'água praticamente já quase condensado. E gasoso, que é o próprio atmosférico, que é o nitrogênio e o oxigênio. Né? Classificação das soluções quanto à saturação. Então, elas podem ser classificadas quanto a essa sua saturação. O que vem ser saturação? Esse termo aí pode ser, aqui em soluções, tem uma diferença enquanto as ligações, né, que vocês podem ter visto lá, a ligação saturada. Aqui em soluções, essa expressão ela é um pouco diferente para soluções. Uma solução insaturada é aquela que ainda é possível acrescentar soluto, né? Que apresenta uma quantidade inferior de soluto em relação ao máximo que poderia se dissolver. Então, ela está insaturada quando não se esgotou a quantidade de soluto, né? A quantidade de soluto permitida a ser dissolvida no solvente, né? Então, por exemplo, o solvente, ele entre o soluto ele vai se acomodando nos espaços intramoleculares do solvente. Então, ainda há espaços, né, para que se acomode soluto. Então, não se foram todos ocupados esses espaços. E aí a gente chama essa solução de uma solução insaturada. Soluções saturadas, então, são aquelas que contêm a quantidade máxima de soluto em dada quantidade de solvente, em determinada temperatura e pressão. Ou seja, qualquer massa que eu coloque, que eu venha colocar de soluto, essa saturação, né, se esgota. Vai formar, portanto, um corpo de fundo, né? Vai formar um precipitado. E isso tem a ver com a temperatura e a pressão. Porque quando eu elevo a temperatura, eu aumento o grau de liberdade, né? Eu aumento os espaços intramoleculares do meu solvente. E aí eu posso acomodar desta maneira mais soluto. Então, isso está totalmente relacionado com a temperatura e a pressão na qual o meu solvente se encontra. Então, quanto maior a temperatura, maior a capacidade de dissolução do meu solvente, né? Então, mais quantidade de soluto pode ser dissolvido naquele solvente. Então, uma solução saturada é aquela que se esgotou, né, a quantidade de soluto a ser acrescentada. E uma solução supersaturada são aquelas que contêm maior quantidade de soluto do que a solução saturada correspondente. São soluções instáveis e só se mantêm em condições particulares. Uma simples agitação mecânica faz com que o excesso de soluto se sedimente, ou seja, já se formou um corpo de fundo, né? Você já colocou uma massa excessiva. Entretanto, você fazendo uma agitação, quando você faz uma agitação, você faz o quê? Você eleva a temperatura.
você abre um espaço ali para que acomode aquela certa quantidade de soluto que não havia se dissolvido. Então, você consegue, dessa maneira, uma solução supersaturada. Então, consegue soluções supersaturadas fazendo-se acréscimo de soluto acima da saturação com o aquecimento. A gente pode também elevar um pouco a temperatura. Entretanto, ao processar-se um resfriamento, sem perturbar o sistema, né, mantendo aquele sistema em equilíbrio, você consegue ali condicionar. Acontece que qualquer perturbação, né, pode ocorrer uma precipitação e essa solução supersaturada vai novamente sair do equilíbrio e formar novamente o corpo de fundo e aí formar as duas fases, e essa solução supersaturada deixará de ser uma solução supersaturada e dessa maneira se tornará uma mistura, né? Uma solução, como é que fala? Uma substância heterogênea, né? Uma mistura heterogênea, perdão. Solubilidade de compostos iônicos em água. Então, a gente tem aqui a molécula de água. A molécula de água, a água é uma molécula polar, né? Então, ela forma dipolos positivos e polos negativos. O oxigênio, com seus 2 elétrons livres, forma o polo negativo, enquanto o hidrogênio o polo positivo. O cloreto de sódio não é uma molécula, é uma substância iônica, né, unida através de forças eletrostáticas. Então, o cloreto de sódio, quando misturado na água, ele, por não ser uma molécula, ele se dissocia ionicamente. O sódio, cátion sódio, ele vai ficar solvatado, rodeado pelos oxigênios, né, que são negativos, né, o dipolo negativo, enquanto que o cloreto, o ânion cloreto, ficará, por sua vez, rodeado pelo dipolo positivo do hidrogênio. Portanto, né, então aqui a gente tem a molécula de água, a água sim é uma molécula, e aqui a substância, né, a substância cloreto de sódio, que é um cristal, né, um cristal cloreto de sódio. E sendo aqui dissociado ionicamente na água. E já o cloreto, né, o ânion cloreto aqui já ficando rodeado pelo dipolo positivo dos hidrogênios, enquanto que o sódio, o cátion sódio, ficando rodeado pelos dipolos negativo do oxigênio. E dessa maneira, a gente terá a solvatação da substância, né, iônica cloreto de sódio. E assim vai acontecer para toda substância iônica, né, que é solúvel em água. Então, as soluções, uma outra classificação que a gente tem também de soluções seriam soluções concentradas e soluções diluídas. Soluções concentradas são soluções que contêm muito soluto em relação ao solvente. Então, um exemplo são soluções nas quais você tem 300 gramas de sal para 1 litro de água. Então, você está tendo muito soluto em relação ao solvente. E uma solução diluída contém pouco soluto em relação ao solvente. Então, você tem 10 gramas de sal para 1 litro de água.
Na realidade, isso é muito, como é que eu vou falar? Subjetivo, né? Tem muito a ver com a capacidade de, de dissociação ou de solvatação, né? Do soluto para o solvente, da capacidade de dissociação, né? Tem muito a ver. Então, é muito subjetivo se a gente não conhecer a relação de, de quanto é capaz daquele soluto se dissociar ou se dissolver no solvente, para chamar uma solução de concentrada ou de diluída. Bom, concentração. Geralmente, a concentração ela é representada como a parte pelo todo, né? Então, você representa a quantidade de componentes de interesse em relação à quantidade de material total, que seria o todo. Então, toda concentração ela é representada dessa maneira, né? Então, tem-se uma concentração de solução, que é a quantidade de soluto pela quantidade da solução, que seria o soluto mais solvente. Tem várias maneiras de se representar, então, a concentração. Nós aqui, no nosso curso, né, nós vamos apresentar aquelas mais utilizadas, né, usualmente, mais focadas aí na nossa vida comum, aí, né, no dia a dia, e que mais têm sido cobradas, né, no Enem, mais cobradas, inclusive, utilizadas pelos químicos, né? Enfim. Pela IUPAC, recomendadas, inclusive, pela IUPAC. Bom, primeiro, eu vou destacar aqui nessa primeira parte as concentrações físicas, ou seja, aquelas que não levam em conta as características químicas das substâncias envolvidas. Então, todas aqui serão concentrações, né, que não vão considerar as características químicas do soluto e nem do solvente, tá? Então, não importa qual seja a substância empregada, quimicamente falando. Então, vamos ver concentração em massa, também definida como concentração comum, o título, a densidade da solução também a caracteriza, ppm e ppb. Bom, concentração em massa. Sempre que eu for utilizar o índice 1, ele vai se referir ao soluto. Índice 2 vai se referir ao solvente. E sem índice, a gente estará se retratando a solução. Então, concentração em massa, vou chamar de C, é a relação, é a razão entre a massa do soluto em gramas sobre o volume total da solução em litros. Então, M1, massa do soluto em gramas, e V, volume total da solução, volume total, lógico, né? Volume da solução em litros. Assim é definida a concentração em massa, ou também concentração comum. Então, é muito utilizada, tem caído aí nas provas do Enem, em alguns vestibulares, tá? A concentração comum ou concentração em massa. No nosso livro tem exercícios para vocês fazerem, muito simples de aplicar. Vamos ver agora uma outra forma de apresentar a concentração. Título. O título também representado no nosso livro, né, da Marta Reis, nosso livro texto, ele vem com a letra tal, que é M1, ou seja, é a razão entre a massa do soluto
sobre a massa total da solução, ou massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso quando nós estivermos falando de título em massa. Eu posso também apresentar o título em volume, que seria o volume em litros da solução pelo volume total, ou seja, volume do soluto dividido pelo volume do soluto mais o volume da solução. Então, o título é a razão entre o volume, é definido como a massa do soluto pela massa da solução. Portanto, o título é adimensional. O título é a massa pelo todo e ele é dimensional. Ele é dimensional e ele é sempre menor que 1. Se ele é adimensional, ele é sempre menor que 1, multiplicando o título por 100, eu tenho um valor percentual, em porcentagem. E o título é muito utilizado, é muito empregado, né, para definir aí porcentagem, valores percentuais, né, daquela substância, daqueles componentes químicos. Então, por exemplo, quando a gente fala aí álcool 70%, é o título, só que no caso numa relação volume, é um título em volume. Então, eu estou falando que em 100 ml de álcool, de uma solução aquosa, 70 ml é álcool, 30 ml é água. Né? Então, em 100 ml, 70 ml é água. Em 100 ml de uma solução aquosa, 70 ml é água. É o título em volume. E aqui está definido o título, né? Aqui no caso é título em massa, mas a gente pode representar o título tanto em massa quanto o título em volume. E multiplicando o título por 100, a gente tem valores percentuais. Densidade da solução vai ser razão entre a massa da solução pelo volume da solução, assim como a densidade da substância é uma propriedade que caracteriza a substância, a densidade da solução é uma propriedade muito importante que caracteriza a substância, é uma propriedade intrínseca da substância, uma relação massa sobre volume muito importante. Também ela é muito utilizada, né, para calcular a densidade da solução, também ela é muito utilizada para cálculos, até para a gente fazer análises, né, para descobrir aí, por exemplo, impostos de gasolina, para saber fraudes. Se a gente conhece o título, a porcentagem de cada componente, você tem como saber qual será a previsão da densidade daquela substância. Por exemplo, eu meço a densidade de uma mistura de álcool na gasolina. E eu sei qual é a quantidade que eu preciso de álcool na gasolina. Álcool e gasolina é uma mistura permitida, né? Posso ter tanto de 27% de álcool na gasolina e a densidade seria tal. Então, por exemplo, a densidade da mistura, né, a densidade da mistura, da solução, no caso, seria dada pela densidade do soluto vezes a porcentagem em massa do soluto, que nada mais é que o título, mais a densidade do solvente, vezes a porcentagem em massa do solvente, dividido por 100. Então, dessa maneira, eu tenho como calcular se a gasolina foi fraudada, por exemplo. Verificar, né? Eu tenho um valor teórico de qual seria a densidade da solução e tenho como verificar se a análise que eu fiz, né, através de um densímetro, por exemplo,
se a análise que eu fiz lá corresponde a esse valor teórico. Se não corresponder, quer dizer que a gasolina foi fraudada. E eu posso, inclusive, jogar o valor obtido empiricamente e calcular aqui qual foi a fraude obtida, né? Qual foi o valor percentual de álcool, né, adicionado a mais. Mesmo porque o álcool é mais denso que a gasolina. Então, eu vou ter uma gasolina mais densa, né? E, portanto, a gasolina teria sido fraudada. Não há problema nenhum, a gente sabe hoje em dia que os carros são total flex, né? Esse problema poderia não ser um problema em termos de automóveis, mas se você está comprando, pagando um valor mais caro pelo combustível, se você está pagando pela gasolina, pode ser um problema de estar sendo lesado pelo bolso, né? Atualmente nos carros total flex, mas no passado, inclusive, você teria um problema até com relação ao seu automóvel, e muitos automóveis não eram adaptados para tanques com álcool, né? Então, além de tudo, havia esse problema ainda de estragar o motor do carro, do automóvel, ao fraudar, né, esse tipo de combustível. Hoje, atualmente, é uma questão mesmo econômica, de você estar sendo lesado economicamente, né? O famoso comprar gato por lebre. E, por fim, nós vamos encerrar definindo o que seria PPM e PPB. Essa é uma aula só para reforçar a nossa aula, né? Que já foi dada em sala. Os exercícios a gente fez em sala de aula, então é só mesmo para reforçar o conteúdo que foi dado em sala de aula. Então, estou definindo aqui, né? Não vou fazer nenhum exercício aqui. Um ppm, lembrando que é 1 miligrama por litro, ou 1 miligrama por quilograma. Lembrando que ppm e ppb são muito empregados quando se tem solutos altamente concentrados, né, quando a gente vai trabalhar com solutos muito concentrados, ou solutos muito tóxicos, ou quando se quer fazer em análise para descobrir, né, e a quantidade dos solutos, eles estão ali em quantidades muito pequenas na solução a ser detectada. Então, ou quando você quer fazer um cálculo para se acrescentar determinada quantidade de soluto, ele vem na forma muito concentrada, ou ainda quando ele tem um efeito muito tóxico e ele tem que ser acrescentado também em quantidade muito pequena. Então, vai depender muito da aplicabilidade, do tipo de soluto, ou do tipo de exigência legal para se aplicar aquele soluto, ou dos traços de soluto que você quer encontrar, né? Então, ppm e ppb são tipos de concentrações, né, nos quais o soluto tem que estar muito diluído com relação ao solvente. Então, a gente tem aí o ppm, que é 1 miligrama por quilograma de solução, e o ppb, que é 1 micrograma por litro de solução, ou 1 micrograma por quilograma de solução. Então, eu vou encerrar aqui a nossa videoaula e lembrando que os exercícios estão no nosso livro da Marta Reis, né? E só para reforçar aí, para vocês, ajudá-los, né, com essa aula para a prova que vocês estarão fazendo essa semana, que está liberada aí para vocês. Um bom dia.